Bem, porque então eu acredito que nós estamos no fim do terceiro selo, certo? No fim desse período de prosperidade que o mundo então está desfrutando desde então da Segunda Guerra até os nossos dias, né? Por quê? Bom, como eu disse no meu outro vídeo, aquele então intitulado A Ressurreição e o Arrebatamento, eu realmente creio que a vinda do nosso Senhor está muito próxima, né? Como eu explico lá, e não vou explicar aqui novamente, creio que talvez aqui, 2030, seja um marco, né? Em que se vai fazer 2000 anos em que Jesus foi crucificado, né? E acredito que isso possa ser um marco de mudança da era do mundo, certo? E para que Jesus venha, para que Jesus então desça sobre esse mundo e traga o seu reino, então visível agora, né? É necessário que tudo isso que está escrito no Apocalipse se cumpra, ok? E existem tempos e datas específicos, especificados aqui no livro do Apocalipse, que precisam ser realmente cumpridos na risca, certo? Ou seja, antes de Jesus realmente chegar, você tem um período muito significativo de 7 anos que, com certeza, nós ainda não entramos ainda, entendeu? Porque nesse período de 7 anos antes de Jesus realmente chegar, tem acontecimentos que contam, que dizem, que a revelação fala sobre, que com certeza ainda não aconteceram, tá bom? E eu vou falar sobre alguns deles em outros vídeos futuros, tá bom? Então, eu não sei se Jesus vai realmente chegar e pisar os pés deles no Monte das Oliveiras em 2030, tá bom? Não vou afirmar isso, né? Porém, é bem provável que seja próximo disso, certo? Acredito que no máximo 7 anos depois disso. Não sei se passa depois disso, né? Mas isso é apenas um achômetro aqui. É apenas algo que eu acho. Não é uma coisa certa, que Deus me deu uma revelação, nada disso, tá? É apenas observando os sinais, observando o que diz a Bíblia, eu tô chegando a essas conclusões, certo? Então, eu quero ler aqui com você o o capítulo não, o que vai acontecer no quarto selo. Por quê? Nós estamos vindo desse período de prosperidade do mundo, realmente único, exorbitante, tá bom? E no quarto selo, o quarto selo, quando ele se abrir, como eu tenho certeza que o quarto selo ainda não se deu, não aconteceu, nós vamos ver o que ele diz, tá bom? E é um sinal, é uma questão, é um acontecimento que não tem como passar escondido. Não tem como você ver que ele não aconteceu, tá bom? Presta atenção, vamos ler juntos aqui, tá bom? Versículo 7, tá bom? Do capítulo 6 de Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. Só um detalhe aqui que eu não disse. No terceiro selo, né? Vou ter que voltar aqui um pouco, porque eu esqueci de dizer uma coisa que eu acho importante. No terceiro selo diz que o cavalo é um cavalo preto, tá bom? E não sei como, não sei se essas cores têm exatamente grande relevância ou o que seja, tá bom? Porém, o cavalo preto ali, você pode associar com a questão do petróleo, tá bom? Porque o desenvolvimento, a descoberta e a produção de petróleo no mundo é um dos grandes impulsionadores da economia mundial, tá bom? Então, talvez você possa associar com petróleo, tá? Aquele cavalo preto, né? Que dá essa prosperidade para o mundo, tá bom? Isso foi só um comentário, tá bom?
Vamos voltar aqui no selo, quarto selo. Verso 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chama Morte. E o Hades, né, o lugar dos mortos, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Tá? Então, veja bem. Esse quarto selo, então, é um cavalo amarelo. E o cavaleiro desse cavalo, ele se chama Morte, tá bom? Na minha Bíblia até é Morte com letra maiúscula, né? Como se fosse até uma persona, né, da morte, né? Não aquela com a foice lá que a gente tem nas caricaturas, não, né? Mas aqui realmente a morte, certo? Como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser, uma entidade, tá bom? E aqui diz que o Hades o segue. Claro, a morte te leva para o Hades, que é o lugar dos mortos, tá bom? Então é isso. Onde ela vai passar, onde ela passar, ela leva as pessoas para o Hades, tá bom? E aqui diz que foi dado poder para esse cavaleiro aí, poder sobre um quarto da terra. Esse um quarto da terra pode ser um quarto da população da terra, ou pode ser um quarto no sentido de área da terra, tá bom? Pode ser, não especifica, tá bom? Porém, de qualquer maneira, seja de uma forma, seja de outra, seja um quarto da população, é uma coisa imensa. É talvez próximo de 2 bilhões de pessoas, tá bom? Se for um quarto da área da Terra, aí pode ser número menor que 2 bilhões, né? Mas, mesmo assim, será algo imenso, mesmo sendo só um quarto da Terra, né? E é claro que se você pegar a Sibéria com área, né, aí vai ser menos, mas eu não sei se... Acho que isso não faria sentido, né? Não faria sentido ele falar um quarto da Terra, pegando a área que não tem habitado, para falar que a morte vai chegar lá. A morte vai chegar onde não tem pessoas, né? Não, para mim não faz sentido. Vamos supor, 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas vão morrer quando esse quarto selo for, então, aberto, certo? Então, será um acontecimento gigantesco, certo? Será algo que, vamos dizer, o coronavírus, que as pessoas estão tendo medo disso, isso não é nada. Isso realmente não é nada comparado com aquilo que eu acredito que em breve deve acontecer, tá bom? E é por isso que eu exorto tantos irmãos, como falei no outro vídeo, que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus, nós precisamos ter unção dobrada, triplicada, nós precisamos ser cheios de Deus, nós precisamos estar buscando Ele de todo o nosso coração, porque é chegado a hora, irmãos, é chegado o tempo, Ele está vindo, é verdade, é sério, e nós precisamos tomar atitudes nas nossas vidas, mudar seriamente nossas vidas. Por favor, ok? Veja, o quarto selo, então, vai trazer isso para a Terra. Mas olha só, aqui, algumas pessoas, então vai ser um vírus, vai ser uma peste, como, né, a peste negra, que vai fazer um estrago imenso, né? Porém, veja bem, aqui João claramente está dizendo, né, a revelação que ele está recebendo, como vai acontecer isso, como vai se dar essas mortes. Veja bem, veja só o final do versículo 8, certo? Diz que foi dado um quarto da terra para ele matar. Então diz 4 formas com as quais ele vai matar um quarto da terra, tá bom? Veja bem, espada,
vai matar eles pela espada, pela fome. Aqui diz por pragas, mas vou explicar que não é bem pragas, e por meio dos animais selvagens da terra, tá bom? Essas 4 maneiras: espada, fome, pragas e por meio dos animais da terra, tá? Vejam, espada aí representa guerra, tá bom? Não necessariamente espada, tá? Pode ser metralhadora e outro jeito de guerra, tá bom? Então, essas mortes, elas têm que se dar por meio de guerra, tá bom? E aí ele fala fome. Essa palavra praga que está aqui na minha Bíblia, na minha tradução, na verdade, no original, no grego, não é praga. No original ele fala assim que as pessoas vão morrer de morte, tá bom? E aí, até no livro do David, ele comenta isso. Como seria isso? Morrer de morte, né? Estranho, não é? Mas eu vou tentar dar o que eu acredito que possa acontecer e que o David também fala, acho, no livro dele, se não me engano. Aqui, então, diz animais selvagens, certo? Então, veja bem, o que me parece que vai acontecer, tá bom? O fim do terceiro selo, e eu creio que a gente está agora com essa crise econômica que vai acontecer, então, em todo o mundo, em todos os países, realmente, literalmente, né? Em todo o mundo, essa crise econômica que está acontecendo por causa do coronavírus, né? Se isso foi manipulado, se é uma estratégia militar chinesa, se é uma estratégia para eles crescerem, né? Tem todas essas coisas. Mas não importa se isso foi um julgamento de Deus ou o que seja, não importa muito, tá bom? O que importa realmente é o seguinte, porque na verdade, assim, Deus está no controle de tudo, tá bom? E tudo que acontece vem de Deus, é permissão de Deus. Então, se isso é um julgamento de Deus ou se isso é uma ação de Satanás, na verdade, Satanás só pode agir, só pode fazer qualquer coisa segundo uma autorização de Deus, certo? Então, é claro que toda doença, todo mal que existe no mundo, sempre existiu, ele é consequência de pecados, tá bom? Ele é consequência da maldade do homem, de modo geral, tá bom? Então, isso é uma coisa certa, tá bom? O mal nunca veio de Deus, nunca surgiu, nem tem origem em Deus, tá bom? Mas o julgamento de Deus, ele é exatamente essa justiça e essa consequência pela escolha que nós fazemos do mal, tá bom? Então, veja bem, com essa crise econômica que vai acontecer, e tem visto as pessoas dizerem que essa crise pode durar, ela vai se agravar aí durante os próximos 2, 3 anos, ela vai trazer um peso, uma dificuldade. E aí, provavelmente esse período da prosperidade que veio aqui pelo terceiro selo, que não foi somente porque o homem é brilhante, inteligente, né, e tal, cheio de tecnologia, mas houve então esse espírito, essa ordenação de Deus para que a prosperidade acontecesse, né? Certamente Deus tinha propósitos nisso, tá bom? Em cada uma dessas coisas que Deus está fazendo, que Deus está produzindo, que Deus está liberando, até mesmo ele soltar a morte, Deus tem um propósito e ele vai cumprir todas as coisas, ele vai cumprir o que precisa ser cumprido aqui nesse final, para que tudo aquilo que foi escrito também pelos profetas se cumpra e o reino dele, então, venha, aconteça, tá bom? O final do terceiro selo, então, essa queda econômica vai trazer insatisfação, vai trazer problema, porque a sociedade, principalmente ocidental e é claro que de modo geral também, né, a sociedade ficou mal acostumada, a sociedade ficou mimada, tá bom? Porque Deus tinha um propósito nessa prosperidade, né? Deus tinha um propósito de que o evangelho se espalhasse, né? De que
os seus servos tivessem momentos de descanso, de paz, para se prepararem, para se tornarem cheios de Deus, tá bom? Era essa a vontade de Deus, eu acredito. Porém, agora está chegando a hora disso terminar. E é hora de ir para uma próxima etapa do desenrolar, então, do plano e da obra de Deus, tá bom? E como eu acredito que isso pode acontecer? E claro que isso é apenas uma especulação que eu estou fazendo, tá bom? Com base nos cenários que estou vendo agora, hoje, nesse dia que estamos aqui, tá bom? Então, veja bem, com essa queda econômica, vai acontecer uma insatisfação muito grande da população, as pessoas vão começar a perder seus empregos, as pessoas vão começar a perder suas mordomias, isso vai gerar uma revolta, isso vai gerar alguma dificuldade, tá bom? Isso vai gerar um estresse geral aqui no planeta, no globo, que possivelmente pode vir a trazer, pode vir a acontecer, suceder uma grande guerra mundial, tá bom? Por que estou dizendo isso? Porque acredito que estamos no fim do terceiro selo e nos acontecimentos da profecia de Deus, depois do terceiro selo, tem que ocorrer, vamos dizer assim, o quarto selo, não é? É a ordem aqui, tá bom? E o quarto selo é essa grande guerra, né? É esse espírito, é esse cavaleiro, tá bom? Que é como se fosse um espírito, como se fosse algo assim, que vai vir, que vai acontecer, que vai penetrar no mundo, que vai acontecer, tá bom? E é dado a ele poder para matar um quarto da terra, por meio da guerra, tá bom? A espada, tá bom? E aí tem as outras questões, fome, morte, morrer de morte, que parece estranho, mas eu vou tentar explicar, e animais selvagens, que também vão matar as pessoas, tá bom? Então, o que será que pode suceder no mundo, né? Agora, de maneira especulativa, porque a Bíblia não fala esses detalhes, tá bom? Mas, veja, nós estamos chegando a um cenário mundial em que um possível conflito entre grandes potências mundiais pode acontecer, tá bom? Sim, estou falando aqui Estados Unidos de um lado, tá bom? E do outro lado, China, talvez Rússia, juntos, tá bom? É possível que vá acontecer, que possa acontecer uma grande guerra entre esses dois países, tá bom? E se acontecer uma guerra realmente e a guerra sair do controle, entre aspas, e um país querer simplesmente aniquilar o outro, assim, para ele sair soberano e vencedor da guerra. Nós sabemos que tem uma arma, existe uma arma, e ela já foi usada na história do nosso planeta, né, que poderia, então, se usada, produzir todos esses efeitos que o quarto selo está dizendo que a Terra, o quarto da Terra, será morta. Tá bom? Qual seria? A bomba atômica. Tá bom? Por quê? Pense comigo. Em primeiro lugar, essas potências mundiais aqui, que já não se gostam já há muito tempo, Rússia e Estados Unidos, né, são inimigos antigos, apesar de ter essa questão diplomática e tal. Quando você ouve bem, estuda bem, o que, por exemplo, o grande filósofo e pensador russo, chamado Alexandre Dugin, pensa sobre os Estados Unidos, você percebe como esse rancor, esse ódio, eu diria até uma certa inveja da Rússia em relação aos Estados Unidos, está ainda latente lá, né? Talvez o principal homem, principal pensador russo, Alexandre Dugin. Se você estudar as ideias desse cara, né, desse senhor lá, ele realmente entende, ele realmente considera que os Estados Unidos precisam ser eliminados,
que a cultura americana precisa ser destruída, tá bom? Ele entende assim, tá bom? E ele entende que se necessário for, ou talvez a única maneira que ele acredita que seja, é por meio de guerra, tá? É por meio de matança, tá bom? Então, isso não é algo difícil de acontecer. E a Rússia é alinhada com a China, tá bom? Eles são aliados, tá bom? Os dois, então, apesar da Rússia não ser exatamente comunista, né? Dizem que o Putin, né? Ele é um agente da KGB, um agente do Serviço Secreto Russo, tá bom? E que vem lá da União Soviética, com uma história toda. Então, a Rússia e a China são alinhadas, são amigas, tá bom? E é bem provável, é possível que se tiver nos planos de Deus que isso aconteça, ok? Qualquer faísca, qualquer coisa que possa acontecer entre esses países aqui, pode fazer surgir essa grande guerra. E pode fazer com que eles usem, então, suas armas nucleares, tá bom? E uma outra questão é que um lugar do planeta onde tem muita gente para morrer, porque precisa morrer aqui, talvez 1 ou até quase 2 bilhões de pessoas, né? Então, para isso acontecer, por exemplo, a China, ela tem 1,5, 1, não sei quantos, né? 1,5 ou 1,6, não sei, bilhões de pessoas, né? Então, se houvesse uma guerra, então se houver um conflito entre essas duas nações, né? Existe uma possibilidade muito grande, se os Estados Unidos usarem uma arma nuclear contra a China, de poder acontecer essa morte em grande escala, certo? Ali, naquele planeta, ou naquele país, né? E é claro que a guerra pode durar aí algum tempo, né? E acontecer mortes ao longo desse tempo, certo? Porém, veja bem, porque a bomba nuclear se encaixaria muito bem com essa descrição. Primeiro, com o lançamento de uma bomba nuclear em uma grande metrópole, certo? Ou em várias metrópoles, primeiramente, muitas pessoas iam morrer, assim, de primeira, tá bom? E pode ser que aconteça, dependendo de quais países estiverem envolvidos, mais de umas bombas nucleares, entendeu? Pode ser que também atinja os Estados Unidos, tá bom? Não sei, porque tem que completar esse número aqui de 1/4, não é? E tem que morrer muita gente. E a bomba nuclear, quando ela atinge o local, primeiro ela vai matar um monte de gente, certo? Então essa aí seria a espada aqui do texto, tá bom? Isso, claro, estou especulando isso, ok? Estou especulando. Pode ser que não seja nada disso, tá bom? Apenas dando uma possibilidade que acho viável, certo? Quando então a bomba cai, ela mata muitas pessoas de uma vez, né? Só que o que acontece? O lugar onde a bomba cair, lugar onde, por causa da radiação, certo? Aquele lugar vai ser isolado, ninguém vai ir lá. Aquele lugar vai ficar abandonado. E o suprimento de mantimento, de alimento para aquela localidade vai ficar retido, entendeu? Não vai poder ir, porque a pessoa, se ela for, ela é contaminada com radiação, então o governo vai proibir as pessoas de irem naquele local, entendeu? E as pessoas que não tiverem morrido direto com a bomba, mas tiverem voltas ali na radiação da bomba, elas vai começar a faltar comida, certo? Faltando comida, elas vão então começar a morrer por fome mesmo, tá vendo? Porque isso vai durar ali dias, um mês, vários, porque a radiação ela não sai assim, não é? Então, as pessoas vão morrer por fome. Outra coisa que vai acontecer
é que aquelas pessoas que não morrerem imediatamente na bomba, mas elas forem atingidas pela radiação que se espalhar em torno da bomba, não sei até por quanto pode se espalhar, né? Eu não sei como está esse desenvolvimento das bombas de hoje em dia, certo? A pessoa que receber essa radiação, pode acontecer isso que está dizendo aqui, porque João falou que eles estavam morrendo de morte, né? E realmente, imagina, se você é o João naquela época e você está vendo alguém morrendo por radiação nuclear, você não vai saber como explicar aquilo. Você vai ver que não é uma doença, não é lepra, não é nada das doenças que você conhece, mas a pessoa está com um aspecto terrível, parecendo um cadáver, entendeu? Então, a radiação pode produzir esse efeito que João falou. Ele viu aqui, na minha tradução fala praga, mas no original, no grego, a palavra é morte, tá bom? As pessoas morreram de morte, entendeu? Então, João pode ser que ele viu algo parecido com isso, ok? E a quarta questão são os animais selvagens, né? Dizem que os animais são mais resistentes à radiação do que o ser humano, tá bom? E é possível que as pessoas, então, que estiverem sofrendo radiação vão talvez irem para a rua em busca de comida, elas vão ter que sair de casa, porque vai acabar a comida. E elas vão ter que ir para ruas e as pessoas vão estar fracas, muito fracas, né? Talvez algumas prostradas, né? E aí os animais também vão se alimentar das pessoas, os animais selvagens, tá bom? Aqui diz animais selvagens na minha tradução. Não sei se outro tipo de animal pode entrar nesse aspecto. Aí você tem também os carniceiros, né? Animais que comem carniça também, né? Mas aí, na verdade, ele estaria comendo alguém já morto, né? Então, não faria sentido, né? Então, seriam mais animais selvagens mesmo. Urso, tigre e diversos outros animais, tá bom? Que também vão se alimentar, vão matar as pessoas, tá? Provavelmente, talvez, eles também vão estar com fome, ok? A partir disso, então, a partir de uma guerra que acontecer entre as grandes potências que tem no mundo hoje, pode então, a partir disso, surgir realmente uma nova ordem mundial, né? Então, eu acredito que tem toda essa coisa, essa história de nova ordem mundial, tá bom? Já há muitos e muitos anos, vários líderes do mundo querem ter um governo mundial e tal, e eles tentam, de diversas formas, produzir e fazer que isso aconteça, tá bom? Porém, isso não é possível. Isso não, né? Alguns dizem até que os Estados Unidos seja o grande empecilho para isso, tá bom? Porque com ele sendo o exército mais poderoso do mundo, né? Ele se torna então o grande empecilho para isso, ok? Então, talvez com uma guerra desse nível, desse tamanho, com esse número de mortes, vai trazer um vácuo de poder sobre o mundo que pode suceder e pode vir, então, a produzir e a vir acontecer o governo, então, do anticristo que está vindo, certo? Porque não daria tempo para falar nesse vídeo, mas acredito que o anticristo será provavelmente um governo mais parecido com os muçulmanos, tá bom? Acredito que ele vai se levantar como um califa, né? Uma espécie então de o Messias, que é esperado então pelos muçulmanos também, tá bom? Os muçulmanos também esperam a vinda do Messias. Os muçulmanos, os hindus também esperam a vinda de um homem, de alguém assim, de um ser espiritual superior que vai vir. O budismo também. Então,
praticamente todas as religiões do mundo têm essa expectativa da vinda de um homem, tá bom? Que vai ser, então, o grande homem, o poderoso homem de grandes façanhas, né? Só que, como a gente sabe, a maioria dessas religiões não conhecem o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o manso e humilde Jesus, né? Então eles estão esperando um poderoso homem, um cara político, com poder para resolver os problemas do mundo, a princípio. O anticristo final, esse último, ele vai então fazer uma aliança com algumas pessoas, algumas nações, que vai ser de 7 anos, né? Mas não daria tempo da gente falar sobre ele agora, né? Porém, queria comentar só que nos seus primeiros 3 anos e meio, primeiros metade desses 7 anos, será então talvez um governo, não vai ser global, não vai ser, não sei se vai ser global ou nada disso, tá bom? Talvez seja, mas a questão é que o anticristo é visto como alguém no início, ele vai ser desprezado, ele vai vir sem que ninguém reconheça ele, tá bom? E ele vai subir e tomar o poder, né, sem que as pessoas o reconheçam, tá bom? Vai ser desprezado no início. Ele é chamado de um chifre pequeno, né? Ou seja, um governante de algum país pequeno, humilde, não entende? Então ele vai ser a princípio desprezado, não vai ser algo, né? Depois então, na metade dessa semana de 7 anos, que acontece a descida do dragão que está no céu, e aí esse dragão, né, vai dar o poder e a autoridade. O dragão, para quem viu meu outro vídeo, né, sabe que e a Bíblia também conta, que é o próprio Satanás, né? Ele vai ser expulso do céu e vai descer para a terra. E aqui então diz que o dragão, o Satanás, vai entregar seu poder e sua autoridade a esse governo do anticristo que vai surgir, tá? No final, tá bom? Mas não há tempo, nem quero falar sobre isso nesse vídeo aqui, ok?